Nessa aula de hoje vamos ver a parte de eletricidade e o computador e os cuidados com a eletricidade estática. Essa parte da eletricidade do computador se divide em os cuidados com a eletricidade estática e depois vem a parte de fonte e alimentação para o computador. Onde mora esse perigo? A questão é que a eletricidade ela é invisível, ela é incolor, ela é inodoro. Então, montar um computador tem que ser feito o curso, tem que saber fazer montar o computador. Às vezes a pessoa acha que é só encaixar a peça, né? Então, uma conexão errada, você pode botar um determinado componente a perder, componentes caros, né? Como a gente já viu na parte de orçamentos. E tem também os cuidados com a eletricidade estática, que só em tocar o computador, se estando carregado, você pode queimar o componente, que a gente vai ver mais na frente esses detalhes, né? Então aqui fala até de exemplos, talvez não estão atualizados os preços, mas fala aqui de exemplos e de prejuízos que se pode ter ao montar o computador sem saber montar, né? Os primeiros perigos que a gente fala é a eletricidade estática. Sempre que você vê esse símbolo aqui, significa que você tem que ter cuidado com a eletricidade estática. A eletricidade estática é uma eletricidade que fica na sua mão, fica no corpo de qualquer pessoa, isolante, né? No caso a gente quando estou, mas se a gente está com roupas isolantes, a gente tende a ficar isolante, e esse excesso de cargas pode fazer com que a gente carregue tensões altas, e os componentes, principalmente memória, placa-mãe, HD, são muito sensíveis a essa eletricidade estática. Então um simples toque pode queimar o componente. A gente vai ver mais na frente quais os cuidados que a gente deve fazer, como evitar essa eletricidade estática danificar os componentes, né? Mas vamos ver um pouquinho mais sobre a eletricidade estática, né? Ele fala aqui de exemplos, por exemplo, você já tocou numa maçaneta e sentiu esse choque. Não acontece muito com a gente porque a gente mora na região úmida. Geralmente quem já morou numa região seca, como ali no centro-oeste ou no sudeste, passa por isso. Lá eles usam muito porta de metal. Aqui a gente também tem problema da maresia, por isso que não tem a porta de metal. Mas a porta de metal, no caso, ela descarrega essa eletricidade estática. As portas isolantes de madeira ou de plástico, ela tem esse risco de passar esse choque, né? No carro lá também se sente isso. Aqui é mais comum quando a gente desembala uma coisa nova, né? Que vem aquele plástico protetor que a gente puxa quando a gente chega perto com os pelos do braço, por exemplo, aí sente o pelo sendo puxado. Então aquilo ali significa que aquele objeto está carregado eletrostaticamente. Né? E esse tocar no monitor acontecia muito com os monitores de tubo antigamente. Quando você tocava nele, você sentia essa descarga de eletricidade estática. E para você ter ideia do perigo da eletricidade estática, foi um dos causadores do acidente do dirigível. A eletricidade estática, ele viajando e atritando o tempo todo com as moléculas de água no ar, ele começou a se carregar, e o que inflava o dirigível era o hidrogênio, que é um combustível altamente inflamável. Então essa eletricidade estática causou o problema, né? Dizem que até a cobertura também tinha umas proteções que também era inflamável. Então, com a eletricidade estática, dependendo da umidade, pior é o caso. Veja aqui, ó, uma umidade de 10%, você pode chegar a 35.000 volts só andando num tapete, né? Então, se a umidade for 55%, já cai para 7.500 volts. Isso aqui é 1000, né? Eu não traduzi aqui, o dado tá em americano. Então, você andando aqui no chão de vinil, você pode chegar a 12.000 volts se a umidade for 10%, ou 3.000 volts a 55%. Qualquer um desses casos é muito perigoso para o computador. E é perigoso para a gente? Não, é desconfortável, não chega a ser perigoso para a gente, né? Mas aqui, ó, ele estava falando, ó, mover as placas, né? Mover essa parte das embalagens, você pode chegar a esses valores de tensão, né? Tem um videozinho aqui que eu mostro um pouco mais sobre a eletricidade estática.
Veja que a unidade desse medidor é em kV, né? E não em volts. Então, essas duas placas simulam um capacitor, né? Começa a tritar aí o condutor com o isolante. Aproximadamente 4.500 volts. Ele vai descarregar a estática no combustível. Veja que é o suficiente para inflamar, para gerar uma faísca e começar. Mostrou aí que ele está descarregado. Um casaco sintético, ó, só o ato de tirar o casaco, que é isolante. Já gerou aí próximo 5.500 volts. Isso aí é o caso das embalagens plásticas, né? E a descarga foi entre a mão dele e o objeto aterrado, o combustível, né? Sempre essa referência de tensão que ele olha é entre o terra, né? Agora ele vai pegar essas partículas de um ponto para outro, né? Bolinhas plásticas. Veja, o passar delas causa a eletricidade. Superou aí os 25.000 volts. Voltou aí na faixa dos 20 quando parou, né? E a descarga novamente e vai acender o fogareirozinho. Então, tanto quando os corpos chegam, atingem um local, ele eletriza, e quando eles vão embora também eletriza. Foi o caso das bolinhas. Então, diversas coisas do nosso dia a dia causam essa carga, causam essa eletrização estática. É menor aqui, onde é mais úmido, mas existe também. E já vi vários casos dela danificar componentes. Chegou na faixa dos 18.000 volts. Então esse cuidado é levado muito em conta, principalmente em abastecimento com gás natural. Veja, mexendo no casaco já causou ali a descarga eletrostática. E o que queima não é a gasolina, é o vapor de gasolina com o ar, né? O que vimos foram diversas formas de eletrizar um corpo, de eletrizar a si mesmo, e também dos perigos que essa eletricidade estática causa, né? Na sequência aqui, vamos ver esses problemas que ele causa no chip, né? Claro que isso aqui é uma visão microscópica, mas nos contatos, né, nos terminais internos, essa descarga pode queimar as trilhas, queimar por onde passam os dados e danificar. Então você vai olhar para o chip e não vai ver nenhum defeito externamente, mas internamente ele vai dar esse tipo de defeito, né? Esse defeito pode ser um tipo catastrófico, tipo queima de uma vez a memória e para de funcionar, ou pode ser alguma coisa latente, pode dar um defeito numa determinada parte que é pouco usada e essa componente, né, digamos, se for uma memória, ficar dando defeito só em algumas situações, determinadas situações. Então você pode até dizer, nem aconteceu da estática queimar o componente, mas você vai sentir essas falhas intermitentes, né? Com o passar do tempo pode até piorar. Então sempre que tiver essas imagens na embalagem, né, você tenha cuidado com a estática. Se for carregar uma memória, carregar transportar, né, de um ponto para outro, transportar uma memória, transportar um HD, uma placa-mãe, utilize esse tipo de embalagem, né? Então essa eletricidade estática pode descarregar, como eu já falei, você andando no carpete, tirando um casaco,
sentar e levantar de uma cadeira, tocar em algum objeto já carregado, tudo isso são formas de carregar essa eletricidade estática em si, né? Então todas essas peças de computador tem que ter isso, tem que ter essa embalagem adequada, e mesmo fora da embalagem também tem a forma de segurar corretamente, né? Aqui fala, né, mais sobre o vídeo, sobre os valores das tensões, e fala até um valor de 3.000 volts, mas a gente viu lá que chega a valores bem altos mesmo. O correto, né, você quando vai fazer carregar uma memória, ter essa embalagenzinha com a proteção anti-estática, tá ali com cuidado, e não o pessoal dizer, plástico bolha e tal, mas o plástico bolha não, ele mesmo pode causar estática, então ele não vai resolver isso, né? Se quiser precisar do plástico bolha, bota por fora da embalagem anti-estática depois. Ao tocar no componente também, você tem que segurar a placa-mãe. Ele até mostra aqui, mas a parte de trás da mão não está tocando na placa. Segurar pelos cantos. Às vezes segurar por os cantos. E isso tem duas proteções também. Não é só a de estática, né? No caso que você toca aqui de qualquer jeito numa placa-mãe, você passa a eletricidade estática para os pinos que tem atrás, ou aqui mesmo na frente. Mas também tem outra vantagem. A placa-mãe pode ter alguns pinos que tem risco de furar o dedo. E outra também é a questão da oxidação. A nossa mão está transpirando o tempo todo. Então você tocar aqui nesses terminais tem risco também de oxidar os terminais da placa-mãe. O HD também, essa parte metálica é tranquila, é seguro de você tocar, mas essa placazinha você tem que evitar, não deve tocar nessa placa, porque tanto a estática como a oxidação pode danificar a placa. Isso no caso no disco rígido do HD, né? A memória, jamais tocar nela assim, sempre pegar ela pelos cantinhos, né? Você, mesmo assim, que a gente precisar tocar nela, a gente também faz uma descarga de estática antes, né? Mais na frente, se não tiver aqui no slide, eu vou explicar como é que faz. Mas você faz descarga de estática antes. Então, não, mesmo você fazendo a descarga, ou usar uma luva anti-estática ou uma pulseira anti-estática, mas você só toca na lateral, porque como eu falei, tanto tem o problema da estática aqui como a questão da oxidação, principalmente nesses pinozinhos aqui. E às vezes você oxida uma trilha dessa, ela não danifica na hora, mas com o passar do tempo ela enferruja até partir, né? Quando for encaixar a memória no slot, não fazer assim, não tem que fazer assim. A forma de fazer é essa aqui, tocando nos terminais. O ideal é apertar os dois ao mesmo tempo, mas se não for possível, apertar um depois do outro, meio que sem fazer muita força. Quando você aperta esse conector, automaticamente já fecha aqui e já segura a memória, mas não tocar assim, como falei, tem o risco da estática e o risco também da oxidação. Processador, jamais tocar nele assim. Esse aqui tem um problema da estática, tem um problema da oxidação e ainda tem um problema de empenar os pinos, né? No caso desse modelo, que os pinos é aqui no processador. Então toca só aqui na lateral, com cuidado. Não quer dizer também que sem querer eu toquei num pino, morreu o processador, acabou, perdeu tudo, não. Quando você, se por algum acaso tiver que mexer no processador, você faz a descarga de estática, tocando a mão no local até errado, usa a luva anti-estática. Aí mesmo assim você toca aqui, porque no passado, no decorrer do seu trabalho, o seu corpo vai se eletrizando. Então mesmo que você faça o toque, né, toque sua mão, seu corpo no local até errado para descarregar a estática, esse processo tem que ser repetido ao longo do trabalho, ao longo do dia, digamos a cada 15 minutos, a cada meia hora, dependendo do risco que o local oferecer, né? Quanto maior a umidade, menor o risco, quanto menor a umidade, pior em relação à estática, né? As placas de periférico também tem esse problema, então quando você for tocar, ele mostra aqui a mão só tocando nessas partes metálicas e na esquina, né, nas laterais, não toca na placa, evitar isso aqui pelo mesmo motivo que eu falei, problema com estática e problema com oxidação. E tá aqui, a forma mais simples de descarregar a estática é essa: você pegar o corpo metálico, o próprio gabinete do computador já é um corpo metálico, e tocar nele. Agora sim, o computador tem que estar conectado à tomada. Não precisa estar ligado, a fonte não precisa estar ligada, porque quando você desliga, ele tem aqueles 3 pinozinhos, né?
a fase, o neutro e o terra, quando você desliga, você só seleciona, imagina que a chavezinha faz isso aqui, ó. Você, quando desliga a chave, ela só desconecta o fase e o neutro, às vezes só o fase, e o terra permanece. Então você deixa o computador desligado, mas conectado na tomada. Encosta a mão na carcaça. E tudo isso aqui, toda a carcaça do computador tem que ser ligada ao terra, porque aí a sua estática descarrega e vai para o meio ambiente, não tem risco. Se você tiver muito carregado, com muita eletricidade estática, até tem o risco de, quando você for chegando perto, ver uma faíscazinha saindo entre o seu dedo e o aterramento, mas aí só em casos extremos. Então você vai sempre descarregando para evitar esse caso. No caso, se essa faísca fosse num componente, seria você perderia qualquer tipo de componente desses de computador, porque eles são muito sensíveis à eletricidade estática, né? A outra forma, né, como eu falei, que eu não lembrava bem se tinha nos slides, mas a outra forma é a pulseira antistática. Eu evito usar ela no laboratório porque ela tem que estar conectada, isso aqui, ao terra. Então eu teria que ter uma barra de terra ao longo do laboratório, essa barra aterrada, com um plugzinho para vocês conectarem, com um local para vocês conectarem. Teria que ter uma para cada aluno. Então o aluno ia ficar amarrado à bancada. Isso aqui descarregaria estática. Mas qual o problema que eu uso em casa? Às vezes eu uso ela e conecto no plug do terra, no terminal do terra da tomada. Mas aí com vocês, se ela cair, se vocês conectassem no fase, viraria uma pulseira elétrica, né? E não uma pulseira de estática. Então é muito perigoso para a gente usar no laboratório. Nas condições que a gente tem, é melhor usar, só ficar descarregando constantemente. Até porque no seu ato de desmontar o computador, você já toca no gabinete. Quando você vai tirar a fonte, você já tocou no gabinete antes de tirar a fonte. Então já descarregou a estática ali. Mas quem quer trabalhar mais à vontade, já monta esse aterramentozinho aqui. Tem que ter certeza que está no aterramento. E também é outra essa pulseira, né? Existe também as luvas antistáticas, não tenho ela para mostrar aqui nesse slide, mas existe também a luva antistática, que ela não deixa passar a eletricidade estática para o componente. Geralmente é usada até no pessoal que vende componente, para ele mostrar o componente ao cliente que está tudo ok. E vamos agora para as conexões. As conexões, que também pode ser um problema se conectada de forma errônea, né? Então essa conexão aqui era usada no disquete. Lá ele tinha um pinozinho que tinha esse formato aqui para receber, e os pinos vinham aqui em cima, 4 pinos. E se você forçasse muito, né, quer dizer, nem precisava forçar tanto, mas você conseguiria botar o inverso. Só que qual o problema? Nesse lado de cá, no lado direito, você tem um mais. Nesse outro lado você tem um mais 5 volts, né? Aqui tem um mais 12 volts. E os dois do meio são menos. Então se você inverter, você vai jogar 12 volts onde era para receber 5 e 5 onde era para receber 12. Então automaticamente você queimava o drive de disquete quando você fazia isso. Ele tinha um LEDzinho que era para ser verde, e o LED ficava laranja e começava a fumaçar na sequência. Esse é um problemazinho que parecia até básico, porque o drive de disquete era barato e tal. O problema mais sério é quando você chega no conector do cooler, a gente vai ver ele mais na frente, lá da placa-mãe, que geralmente ele vem com 3 ou 4 pinos. E alguém vê esse conector aqui, opa, tem 4 pinos aqui, e esse aqui é o que chama CPU fan. Né? CPU fan é o ventiladorzinho do processador. Aí diz, opa, tem aqui, só que aqui é uma saída de tensão, e aqui também é uma saída de tensão. E o pessoal vai lá e conecta um no outro só porque aqui tem 4 pinos e aqui também tem 4 pinos. Né? Um encaixa no outro, dá certo. Quando você encaixa isso aqui, quando você liga, se tiver sorte, queima só a fonte. Uma fonte boa, uma fontezinha ruim, uns 100, 200 reais, uma fonte boa, 500 reais, e vai embora. E se tiver muito azar, queima a fonte e queima a placa-mãe também. Então, se for os dois de qualidade, vai-se embora mais ou menos R$1.000. Então tem que saber fazer, tem que saber montar. Esse aqui não dá para ver tanto nessa imagem, mas existe um chanfrozinho aqui, né? Uma inclinação aqui nesse pino. Então é outro também, quando você vai conectar lá no... Isso aqui é para alimentar o drive de CD, o HD, né? No modelo IDE.
Então quando você vai alimentar lá no componente também tem esse chanfrozinho. Então é para garantir, né? Porque aqui nesse amarelo vem 12, aqui nesse vermelho vem 5 volts. Não precisa se preocupar ainda com essas tensões, não, que no final desses slides a gente fala sobre isso, na parte de fontes. Mas aí se você inverter novamente, né? Eu já vi até casos de gente que vai lá e corta só para o bicho conectar ao contrário, ou não sei como é, força. Aí se inverter você vai botar 12 volts não era para ter 5, 5 não era para ter 12. E como eu falei, com muita sorte queimar ali um drive de CD velho, mas queimar o HD e perder os dados, o prejuízo é bem maior. Então é importante verificar também essas conexões. Nem tudo que está na placa-mãe, nem tudo que está no computador é para ser conectado. Você tem que conectar o que precisa ser conectado, né? Outro problema também é a questão dos pinos da USB. A USB ela tem na sequência, né, um pinozinho vermelho que é o 5 volts, o branco que é o menos dados, o verde é o mais dados, né? Isso aqui a gente chama às vezes de menos data, e aqui vem de mais data, e o preto é o negativo. Então alguns pinos vêm montados, já o pino ali com os 4 fios na sequência, e às vezes até um local sem fio, né? Sem pino. A gente chama até de NC. Eu traduzo assim para a gente lembrar sempre. O NC é o de não conecta. Vem de inglês, mas traduzindo assim bem ao pé da letra fica assim, não conecta. Então ajuda a montar, mas alguns gabinetes ele vem assim fio por fio, tudo solto. Então é muito importante essa escolha. Se você inverter esses dois aqui, beleza, só não funciona. Agora, se você inverter o vermelho, que é o mais, com o preto, que é o menos, você queima qualquer dispositivo. Então, uma dica até que eu dou quando você for fazer manutenção, que for usar o pendrive no computador de alguém que não conhecer, não souber quem montou, você sempre usa o seu pendrive na USB traseira, porque a USB frontal, a traseira já vem direto na placa-mãe, né? Mas a frontal é essa aqui, ó. A frontal que eu digo na frente do gabinete. Essa que vai esses fios para montar a placa-mãe. Então, se quem montou, principalmente ali os do laboratório, se inverteu esse fiozinho aqui preto com esse fio vermelho, né? Pode ser esse aqui ou pode ser esse aqui. Você pode queimar seu pendrive assim que conectar. E para testar, eu até montei esse esquemazinho lá no laboratório. Eu uso até para avaliar a aula de manutenção. Então você pode pegar um pendrive velho, qualquer porta USB e montar aqui. Você pega o menos, né, que é esse lado aqui. Esse aqui é o mais, esse aqui são os de dados, né? Lembre sempre que para a gente ver a sequência, perto do mais de alimentação fica o menos data. E perto do menos de alimentação fica o mais data. Né? Então você pode botar um resistorzinho de 330 ohms, um LED e criar esse adaptadorzinho, né? Se você for fazer manutenção e tiver sempre esse problema, né? Já evita. Tem um laboratório que eu montei e posso mostrar a você no momento que a gente for para lá, né? E aqui mostra até quais são os pinos se você tiver interesse, né? Esses são os pinos do USB e esse aqui é o pino do contato, né? Do conector que vai que vai receber o LED. As fontes também têm seus contatos próprios, né? Se você olhar aqui, eu tenho esse auxiliar aqui, a gente não usa não, tá fora de moda, né? Mas esse pinos aqui também, o mais novo tem 4 pinos a mais. E ele tem formatos diferentes, tem uns que é assim, tem uns que tem esse cantinho aqui mais chanfrado, não sei se dá pra ver aqui, ó. Esse aqui, ó, tem um cantozinho mais inclinado, esse aqui também, e esse quadrado, além desse conector aqui, que sempre que for tirar da placa-mãe você tem que apertar aqui. Tem que apertar aqui para tirar o conector, puxar ele da placa-mãe. Para empurrar não, você só empurra, ele naturalmente já abre e encaixa e fecha lá na placa-mãe. Então veja que ele tem alguns pinos quadrados e mais na sequência tem alguns pinos com chanfrado, né, que a gente chama.
já para entrar só numa posição. Se você conseguir botar um bicho desse ao contrário, é muito difícil, mas se forçar muito e conseguir, danifica toda a placa-mãe. Esse aqui também, ó, eu tenho dois quadrados, né? Esse aqui é o quadrado, esse aqui também é o oposto a ele, e esses dois aqui são o chanfradozinho. Então também tem a posição e também tem na placa-mãe o local. Do mesmo jeito, para retirar você aperta aqui. Então muito importante isso. O conector de 24 pinos vai nessa lateral, né? Que esse aqui, se você olhar, tem os 20 pinos, né? 3, 6, 9, 10, com mais 3 do outro lado, dá 20 pinos. Então o 24, que é os mais atuais, tem essa outra pinagemzinha aqui. E ele já tem um encaixe próprio. Uma referência que sempre vem aqui, o fio vermelho do lado vermelho, e acho que mais embaixo tem um preto com outro preto que tem do lado. E ele tem um local também para encaixar aqui. Você vê que não é tão difícil de entender ele. Se você tiver uma fonte só de 20 pinos, encaixa no de 24, encaixa. Ela vai ter uma lateral que vai ficar os 4 pinos faltando. Não é em qualquer ponto que encaixa, porque sempre tem que ver que na placa-mãe tem um local para receber esse conector, do jeito que esse aqui também tem na placa-mãe. E lembrar de conectar sempre esse auxiliar 12 volts. Se você não conectar esse auxiliar, não, esse conector aqui 12 volts, porque se você não conectar, o computador vai fingir que liga, você vai ver o cooler girando e tal, mas não vai gerar imagem. Então as placas-mãe mais novas tem isso aqui. Inclusive também tem versões dele com 6 ou com 8 pinos. Tem que ficar atento a isso, né? Se você não conectar isso aqui, o computador não liga. Se conectar errado, liga e pode queimar o computador. Então a alimentação, a parte de eletricidade é muito importante para o computador, é crucial. Então acontece também às vezes você pegar e mudar, tem uma placa-mãe antiga, né? Tem conectores diferentes, mas sempre vê a compatibilidade deles. A potência você já não precisa se preocupar se a potência é a mais. Ele fala até aqui que sempre usar uma fonte de 400 watts ou mais. Como mostrei a vocês, a fonte é uma fonte proporcional ao computador que você tem. Mas aquelas fontes de 200 watts, 150, 190, né? O que às vezes até diz que é 400, mas o real, o importante é isso, é você olhar qual é a potência real. Essa potência é quem vai definir quanto você vai usar. Então, quanto mais coisas você usar, né? Se usar uma placa de vídeo, vai exigir mais potência. Então, isso também tem um problema. Se você usar a fonte toda certinha, conectar tudo ok, mas se usar uma fonte abaixo da potência, né? Aí quando você conectar o computador, tem risco dele não ligar, tem o risco dele ligar e quando você começar a puxar mais, né? Na hora de carregar o Windows, por exemplo, ele vai reinicia porque não tem potência suficiente e tem risco de assim que você ligar já queimar porque já puxou uma potência muito acima do que a fonte consegue. Outra coisa importante também é sempre olhar a tensão, né? Na dúvida, sempre ligue em 220. Mas o ideal é você ir lá na tomada, medir, verificar, ter certeza, perguntar ao cliente lá, né? Ó, você usa direto na tomada, aqui no Nordeste é 220, no Sudeste já é 110. Se usa um estabilizador, geralmente a saída de estabilizador é 110, mas vê também que também existe algum estabilizador 220. Na dúvida, deixa em 220 e liga. E falando de ligar, nunca esquecer de ligar essa chave, né? Acontece às vezes do cliente reclamar que o computador não está ligando e é só essa chave que está para o zero, né? A ligação dos coolers também foi o que eu falei lá, aquele conector. Se você vê aqui esse conector, lembra aquele lá. Esse só muda que tem 3 pinos. Se você conectar aquele, ele até fica aqui, ó, um pino a mais. Só que isso aqui é uma saída de tensão para alimentar o cooler, para girar. Estão vendo aqui, ó? Isso aqui vai para o ventiladorzinho para puxar o ar para dentro, para fora, dependendo do modelo. Então é muito importante você ligar esse cooler e ligar ele na posição certa, né? Ele tem 3 pinos porque ele tem alimentação e um para dar o retorno para a placa-mãe, para dizer quantos, se o cooler está ok, se está girando, quantas voltas ele tem. Lá quando a gente for ver a parte de BIOS, a gente vai ver como analisar isso, essas RPMs do cooler e os alertas caso ele pare de girar. As conexões também dos drivers, a gente também tem que ter cuidado com ela.
Tem que ter cuidado com esses fios para não ficar solto e não engalhar no cooler também. Então isso aqui, se a gente for usar os HDs mais antigos, né, que os mais novos são os SATA, usa outra conexão. Mas se for usar uma conexão IDE, tem essa conexãozinha aqui que vai tanto no HD como no CD. Essa aqui ia para disquete, né? Disquete, que vocês vão ver às vezes com o nome de flop disk ou só flop, né? Flop disk. Então essa aqui está em desuso, mas eu já vi alguns circuitos usando ela, algumas placas que usam reforço da alimentação, aproveita e usa esse conector aqui. E aqui a gente vê um detalhe desse conector.